Olá, pessoas! Antes de mais nada, é preciso dizer às senhoras, aos senhores que é um prazer inenarrável estar aqui, na presença de todos vocês. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre como faz redação, em que é pedido continuidade textual ou progressão textual. Então, bora lá! Bom, tem alguns vestibulares, tem algumas provas em que pede para que o candidato continue um texto original ou faça a progressão desse texto. É a mesma coisa, são termos sinônimos. E aí, como é que faz isso? Olha só, tudo depende do texto base. Então você tem um texto que é dado pela tua prova, né? Esse texto base, e ele precisará ser continuado. Não tem uma regra pré-estabelecida para continuidade textual. Ah, toda continuidade textual precisa disso. Não. Tudo depende de qual texto que você vai continuar. Você precisa continuar uma crônica, você precisa continuar uma notícia, você precisa continuar um artigo de opinião, enfim, é isso que vai determinar. Então eu separei alguns elementos importantes para a gente pensar. Primeira coisa é observar o comando, o enunciado. Não à toa, gente, o enunciado é até escrito com um verbo no imperativo, para te dar uma ordem. Então qual que é a ordem? Ele vai te dizer. Ele quer que você só desenvolva, que você só feche o raciocínio do autor e não necessariamente faça uma conclusão, fique só no desenvolvimento. Ou pode ser que o enunciado peça, faça uma conclusão para o texto. Então você vai precisar ver o que o enunciado quer de você. Ele quer só o desenvolvimento? Ele quer desenvolvimento e conclusão? Ele quer só a conclusão? Você vai encontrar esse direcionamento no enunciado. E aí você lembra, o que é o desenvolvimento? O desenvolvimento você ainda está acrescentando novas informações. Só a conclusão pode ser que você faça só uma síntese de tudo que foi apresentado. Veja o que o enunciado quer. Normalmente o enunciado quer desenvolvimento ou desenvolvimento com conclusão, tá? Bom, percebeu o que o comando quer? Próximo passo, olhar para o gênero textual desse texto base. Então, olha lá pelas referências, ou veja se no próprio enunciado ele não fala que tipo de texto que é. É um relato pessoal, é uma crônica, é um artigo de opinião, é uma notícia. Todos esses exemplos que eu tô dando já foram textos que foram pedidos para serem concluídos, tá? Relato pessoal, crônica, notícia, artigo de opinião, e-mail, tudo isso eles já pediram para você continuar. Identificou qual é o gênero textual? Você vai pensar, meu Deus, qual é o objetivo do autor desse texto? Ele queria fazer o que com ele? E aí, normalmente, esse objetivo vem na forma de algum verbo. Eu separei alguns verbos, tá? Por exemplo, um artigo de opinião, o principal objetivo é argumentar. Um relato pessoal, que é narrar, uma notícia, informar, uma crônica, um conto, não sei, pode ser que seja emocionar, dependendo de qual é o recorte do texto base. Pensa, qual é o objetivo do autor desse texto? E aí, lembra que, como você vai ter que continuar, você vai ter que fingir, você vai ter que, vestir ali uma personagem como se você fosse o autor ou a autora desse texto. Então você vai ter que ir incorporando, tá? Qual é o objetivo desse texto? Por que essa pessoa parou um dia da vida dela para escrever aquilo? Bom, aí a gente vem para a parte mais prática. Você vai começar a identificar quais são os elementos linguísticos presentes nesse texto. É bem importante que você observe tudo para poder repetir na tua continuidade. E aí não parecer que a continuidade não tem nada a ver com o texto original. Tem que ter ali uma unidade, né? Então, observar, primeira coisa, a pessoa do discurso. O texto original, ele é escrito em primeira pessoa ou em terceira? Se em primeira pessoa, é a primeira pessoa do singular, fala eu, ou primeira pessoa do plural, nós? Quando aparece sujeito, o sujeito tá explícito ou ele é um sujeito oculto dessa pessoa do discurso? Repara. Tempo verbal. Esse texto, ele tá escrito no presente, ele fala do passado, ele mistura passado e presente, são só prospecções de futuro. O que esse texto tá trazendo?
Qual é o tamanho dos períodos? Os períodos são longos ou são períodos curtos? Todos eles têm tipo o mesmo tamanho ou vai variando? Às vezes faz um período curto e daí um longo, um curto e um longo, um curto e um longo, porque você vai ter que escrever desse jeito, né? Parágrafo, tem muito parágrafo, a cada 2 linhas um parágrafo novo, ou o parágrafo é um blocão? Daí pode ser que você não precise abrir mais do que um parágrafo. Você vai seguir o estilo do teu texto base, entendeu? Você vai repetir tudo. Como que começa cada período? Cada período ele tem uma conjunção, ele usa um porém, além disso, portanto, dessa forma, ou começa seco? Começa direto na ideia principal. Pontuação, que tipo de pontuação que ele usa? Só tem ponto final ou usa-se traço, usa-se aspas, tem interrogação, tem exclamação, tem parênteses? Que tipo de pontuação usa? Para você também usar na tua continuidade pontuações parecidas. E denotação ou conotação? A linguagem usada no texto é totalmente em sentido denotativo? Ou seja, em sentido literal, assim como o dicionário fala, ou tem conotação, tem sentido figurado também. Em alguns momentos, traz ali uma metáfora, uma ironia. Então, tem uma mescla ou ele é um texto de padrão mais formal? Você vai ter que analisar tudo isso. E além de identificar todos esses elementos, você já vai pegando para si. Porque daí na hora que você for escrever, você já vai escrever com base em todos esses elementos. Então, se ele usa terceira pessoa. Se ele usa só passado. Frase longa e frase curta, você vai escrever frase longa e frase curta. Ele usa 3 vezes interrogação, você vai fazer na tua continuidade aparecer interrogação também. Uma outra dica bem importante é você encontrar termos do texto original que sejam bem importantes. Tipo, nossa, ele usou ali pobreza menstrual com certo destaque. Essa expressão é muito importante no texto original. Então você vai retomar pobreza menstrual. Se ele fala, toda vez nos perguntamos sobre não sei o que lá, você vai voltar. Ou seja, a pergunta que fazemos constantemente, você vai fazer essa retomada, mas obviamente, além de trazer os termos mais importantes, essa retomada, ela também precisa vir com novas informações. Tem muita gente que fica ali limitado a repetir só. Cuidado, não é uma paráfrase, não é encher linguiça, não é isso. Você precisa identificar os elementos do texto base para repeti-los, mas ao mesmo tempo acrescentando novas informações. E que informações? Tudo vai depender do objetivo do texto. Por isso que você tem que analisar qual é o objetivo. Então eu montei uma espécie de passo a passo, ó. Você tem um texto base. Olha o que o comando quer de você. Só desenvolvimento com conclusão. Observa qual é o gênero textual. Do gênero pensa qual é o objetivo do autor do texto. Analisa, eu separei os principais elementos linguísticos aqui para você conseguir fazer uma cópia bem elaborada do texto base. Pega as palavras mais importantes do texto original e tenta repetir na tua continuidade para você mostrar uma coesão entre a parte original e a tua parte de uma maneira mais harmônica e, obviamente, acrescentando novas informações. Quem escreve uma continuidade textual, gente, tá trabalhando a arte de fingir. Você tem que fingir ser outra pessoa. Você tem que fingir que aquele texto é seu. De uma forma que, quando eu leio o texto original, leio o teu e leio o texto final, por exemplo, se o seu for a metade ou se o seu for só a conclusão, eu não percebo uma diferença, eu penso que tudo faz parte de uma mesma unidade, tá? Não rola fazer aquelas coisas de o começo e o final tem uma cara, o meio é outra completamente diferente, senão você vai acabar perdendo nota. Inclusive, texto desse tipo, normalmente ele é avaliado em atendimento ao comando, análise dos elementos linguísticos, uso efetivo dos elementos linguísticos e acréscimo de novas informações. Normalmente são 3 critérios que esses textos são avaliados e é justamente nessas 3 principais bases, certo? Vocês já sabem, se você tem uma continuidade, uma progressão para fazer e tá em dúvida, manda aqui nos comentários. Não esquece também de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. Por hoje é isso, gente, ó. Um grande beijo para vocês e fui!